Hoje, dia 29, e a Malu Gaspar falava o seguinte: Pânico em Brasília. Com o caso Master, né? Nenhuma grande fraude sobrevive sem muitos cúmplices. E ela acho que ela conseguiu explanar bem, né? A quantidade de cúmplices que tem nesse caso e de instituições que falharam. Não sei nem se dá pra chamar de falha, né? Porque às vezes pode ser leniência ou, enfim, né? Camaradagem. O Brasil já acumula experiência suficiente em grandes escândalos para saber que, mesmo quando há orquestração para abafar o caso, chega um momento em que a situação sai do controle e o acordão se desfaz. Porque a lama se espalha tanto que cada um passa a correr para salvar a própria pele. Foi assim no Mensalão, no Petrolão e pelo andar da carruagem. Parece que será assim, né, com o Banco Master. O Supremo, acuado pelas revelações sobre a... que palavra feia? Promiscuidade de Toffoli e Dom Pedro III com Daniel Worcaro, nosso Paquito. Os ministros passaram a acreditar que o governo Lula, se não está por trás do vazamento de informações que só os enredam ainda mais no esquema, tampouco se move para ajudá-los. Imagina acreditar que não é o governo Lula, né? Imagina acreditar que a PFL, né, também conhecida como a Polícia Federal do Lula, é diferente da PF, a PFL. Imagina acreditar que a PFL, né, não vazou, né? A Malu Gaspar obteve todas as informações do nada, né? Tá bom. Os bastidores, o Supremo se queixam de que, depois de tantos serviços prestados, o presidente é muito ingrato ao deixá-los arder no escândalo. Pois é, o principal serviço foi colocar o Lula de volta no jogo, né? Descondenar o Lula. O Lula tá preso, né? O governo, porém, passou a ter os próprios problemas para administrar. A reunião de Lula com Worcaro, fora da agenda pública, em dezembro de 24, é um deles. Outro é o generoso contrato de consultoria do Master com o escritório do ex-ministro do Supremo, o Lewandowski. O banco pagou 6 milhões e meio por conselhos institucionais do pai e depois que ele entrou no governo, por opiniões do filho sobre impostos, mostrando que se buscava mesmo ter os Lewandowski na folha de pagamento. Já lembrei uma coisa que eu falei que o escândalo chega no Lula. Glaze entregou o Lula ontem. Falou que o Lula sabia sim dos contratos do Lewandowski. Obrigado, Glaze. Vou colocar no título. Glaze entrega, né, Lula. O que mais que vai falar no vídeo de hoje? Pânico em Brasília. Não sei se coloco isso ou desmentindo a negativa da nota. E mais umas coisinhas aí. A gente vai chegar lá. Vamos por partes. A contratação de Guido Mantega por indicação do senador Jacques Wagner é mais uma complicação. Com toda a pressão sobre o Planalto, a tendência é vir por aí uma reação. E começarem a pipocar as histórias picantes da bancada do Worcaro em Brasília, arrastando o Congresso para a arena. Tá na hora também, né? De começar a enrolar alguns deputados e senadores. Outro polo de crises é o Banco Central. Alvejado pela defesa do Master, que se valeu do próprio Toffoli e do ministro do Seu, Jonathan de Jesus, para tentar emplacar a tese de que houve uma pressa criminosa na liquidação do banco. A descoberta de influenciadores pago para difundir essa versão nas redes acabou com a lorota. Mas a grande pergunta não respondida sobre o Banco Central continua sem resposta. Editorial do Estadão de hoje, que a gente não vai comentar hoje. Matéria do Estadão de ontem. E uma matéria muito boa do Cláudio Dantas. E a pergunta que a Malu Gaspar vai fazer: por que a autarquia demorou tanto a agir quando desde a gestão de Roberto Campos Neto, o liberalzinho descarado, se acumulam indícios que Worcaro inflava o valor dos ativos para poder continuar captando e desviando dinheiro dos investidores? O editorial de hoje Estadão é perguntando, né? Por que o Campos Neto ficou, né? Igual, não sei, ficou igual petista, né? Igual petista. Eram umas matérias ontem. Primeiro uma matéria no Estadão, o Cláudio Dantas também foi uma matéria muito boa. Campos Neto, Roberto Campos Neto, lobista. É assim que ele chegou no Fórum Econômico Mundial hoje, né? E também no Instituto Milken, que o dono foi preso, inclusive, por fraudes no mercado financeiro dos Estados Unidos. Tá no lugar certo, Campos Neto. Desde 2024, o Master era uma bomba relógio flagrante para todo o mercado financeiro. Mas o BC só começou a apertar o tourniquet sobre Galípolo, e ainda assim, no segundo semestre de 25, depois que ficou patente a fraude nas carteiras de crédito vendidas ao BRB. Descobriu-se agora que, até isso ocorrer, o diretor de fiscalização, justamente que deveria ter notado as falcatruas desde o início, ainda mandava mensagens para o presidente do BRB pedindo que comprasse as carteiras de crédito do Master para salvá-lo da liquidação. A gente deve falar com isso aqui em detalhes, porque saiu no final do dia de ontem, início de hoje. Né? Vamos falar disso. A própria Malu Gaspar publicou uma matéria disso. Mensagens que o dirigente do BRB espertamente usava como escudo para aprovar mais e mais compras de créditos, somando um desembolso de inacreditáveis 12 bilhões de reais. Para citar um exemplo bizarro, não chamou a atenção do Banco Central que o Banco de Worcaro tem injetado quase 500 milhões numa empresa pequena, cujo principal serviço é fazer festas de aniversário de criança com túneis de vento. Pô, é porque tem muita gente rica hoje no Brasil, né? Os FIA aí dos banqueiros da Faria Lima. Daniel Worcaro queria proporcionar uma boa festa de aniversário, né? E investiu meio bilhão nisso daí. Festa de criança, massa. Ou ainda que o Master tenha se empanturrado de precatórios, que o mercado todo sabia valerem muito pouco, e marcado na contabilidade como se valessem bilhões. O que já se sabe sobre a CVM, responsável por fiscalizar os produtos financeiros do Master, também te dá vergonha.
A autarquia tem inquéritos sobre fraudes rolando contra Vorcaro e sua turma desde que o banco se chamava Máxima. Mas passou por cima de pareceres dos técnicos para fechar acordos com o pagamento de multas irrisórias. Ainda assim, o diretor que avalizou esses acordos, é o Otto Lobo, né? Acabou promovido por Lula presidente. E depois que o antecessor renunciou de repente não, o Joãozinho renunciou após a exposição do seu irmão, funcionário do BTG. Vamos fazer jus às denúncias que eclodiram após o Felipe Barros, deputado do PL bolsonarista, chamar o Joãozinho, que é da turma do Campos Neto, da turma dos liberais da direita. Né? A direita não vai varrer isso aí para debaixo do tapete. Tem que assumir a paternidade, né? Mas enfim, ele tá ali, ó. Confessando aos mais próximos ter recebido ameaças. Ele foi mesmo ameaça, né? Depois ficou latente aos vínculos dele, algumas decisões confusas, aí vira ameaça. Mais que provar, aí vira ameaça. Mais que provar como os tentáculos de Vorcaro chegavam a todos os nichos de Brasília, esse caso ensina que nenhuma grande fraude ou escândalo se constrói sem a contribuição de uma gama enorme de pessoas tenham sido compradas ou propositalmente lenientes. E isso agora pouco importa. Também pouco adianta se acusarem uns aos outros nos bastidores, apavorados com a possibilidade de que uma delação premiada amplie ainda mais o estrago. Difícil ter uma delação, mas vai que, né? Se tivessem feito seu serviço como deviam, qualquer dos personagens ou instituições hoje enredados na teia do Master poderiam ter sido crucial para interromper a sessão desse império de fraudes. Agora é tarde para lamentar. Aí, velho.